Caríssimos e caríssimas, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro dominical. No fim da tarde, quando a cidade cansa e o mundo gira sem saber pra onde ir, te encontro no silêncio das ruas vazias, nos passos lentos de quem tenta resistir. O vento sopra histórias que ninguém ouve. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela sua presença, pela sua paciência. Lembrando a todos e a todas que hoje nós celebramos Cristo Rei do Universo e também o Dia do Leigo e da Leiga. Com um lema hoje para o nosso dia a dia, para quem é leigo e leiga, de acordo com o Conselho Nacional do Laicato, cristãos leigos e leigas, sinais de esperança no mundo. E a gente sabe que hoje também celebramos o último domingo do tempo litúrgico do ano C, ano dedicado à leitura do Evangelho de Lucas. E nesse 34º domingo, tempo comum, quando a igreja encerra o ano litúrgico, a gente olha claramente para toda a nossa vivência, da nossa história, nesse contexto que estamos passando. Sem esquecer que ontem, pela manhã, foi preso o ex-presidente da República, Jair Mentira Bolsonaro. Foi preso depois de tentar burlar, destruir, cortar, e só aí já é criminoso, ele tentar destruir patrimônio da União com um ferro de solda, né, a tornozeleira que ele estava usando, e aí então ele se condenou, sem contar, né, uma possível vigília de oração que o senhor Flávio Bolsonaro estava organizando, e alguém dizendo que isso pode... Não, poder pode, mas nós já tivemos exemplos de reunião de bolsonaristas durante o período pós-eleitoral em 2022, e aí deu o que deu. Então eu aconselho a não se reunir muito, mas nesse sentido a pessoa diz que não, que era um momento de oração, de prece, e ninguém podia fazer nada, tá, tudo bem. Outra pessoa lembrou do acampamento Lula Livre lá em Curitiba. Tá, vamos deixar isso quieto, mas diante da tentativa de romper a tornozeleira, não tem outra opção a não ser ficar recolhido à cadeia. E aí, como fez presidente, e para evitar também que diga que ele está muito mal, interessante que os vídeos mostram, né? Ele andando no pátio da casa, os vídeos feitos por repórter, né? Que o pessoal está ali para isso. Diziam que ele estava muito mal, que ele não está conseguindo ficar preso, que ele estava passando mal, andando normalmente como todo cidadão, sem aquela coisa que o Pelguim falava tanto, que ele estava muito mal, que não conseguia ficar preso. E sem mencionar que o senhor Nicolas Ferreira o visitou à tarde, no mesmo dia, quando tentou romper a tornozeleira, e o senhor Nicolas Ferreira, mesmo sabendo da proibição de uso do celular dentro da casa, ele estava usando um celular na frente do Jair Mentira Bolsonaro. Deixa quieto. Bem, o evangelho de hoje é Lucas capítulo 23, versículo 35 ao 43, e as demais leituras, né, segundo Samuel capítulo 5, versículo 1 ao 13, a primeira leitura, o Salmo é o Salmo 121, entre parênteses 122, e a segunda leitura, Colossenses capítulo 1, versículos 12 ao 20. E vamos compreender como essas leituras se revelam e nos revelam um rei totalmente diferente daquele que nós queremos. E como nós, leigos e leigas, nós cristãos das diversas igrejas, somos chamados a nos tornar e tomar nossa parte nesse reino invisível e visível no chão da vida, nas casas, nas ruas, nas escolas, nos trabalhos, nas faculdades e nas lutas do dia a dia. Primeiro, a realeza que nasce da carne do povo, segundo Samuel capítulo 5, versículo 1 a 3. A primeira leitura nos apresenta as tribos de Israel indo ao encontro de Davi, dizendo: somos teus ossos e tua carne. Segundo Samuel capítulo 5, versículo 1. É bonito perceber que a realeza bíblica, quando autêntica, nasce da proximidade, da partilha da vida, não do distanciamento arrogante. E Davi, quando ungido rei, foi ungido não porque caminhava longe, mas porque estava junto ao povo. Este é o primeiro ponto para o nosso dia, para o dia do laicato. Somos batizados e convidados a participar da missão real do Cristo, quando vive
a proximidade e a justiça, a solidariedade e o compromisso com o bem comum. Esse leigo está revelando a grandeza da realeza divina. Essa é a nossa missão principal. Nós, leigos e leigas, em nossas comunidades, nossas famílias, nossos grupos, somos convidados a revelar essa realeza. Também o Salmo 122, 121, entre parênteses 122, o salmista diz que a alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém é descrita como uma cidade compacta, construída para unir, não para dividir. Ali se fala em presente os tribunais da justiça e o clamor da paz. Num tempo tão marcado hoje pelo ódio político, o radicalismo, o discurso de violência, esse salmo nos lembra que onde a justiça ali floresce, o reino de Cristo. E quem promove essa justiça? Não apenas os padres e bispos, não apenas quem exerce o ministério ordenado na igreja, mas nós leigos, somos chamados a anunciar a presença fraterna no mundo real, no mundo onde a gente habita, no dia a dia, na condução onde estivermos. E aí você vai para a segunda leitura, Colossenses capítulo 1, carta de São Paulo aos Colossenses capítulo 1, versículo 12 ao 20. Paulo nos oferece uma das páginas mais belas do Novo Testamento. Cristo é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15, e princípio e primogênito de toda a criação. É aquele que tudo subsiste, é aquele que reconcilia todas as coisas pelo sangue da cruz. Se percebe aqui que o reino de Cristo não é apenas espiritual e intimista ou individual, é um movimento cósmico que toca as relações humanas, estruturas sociais e econômicas, políticas, também a casa comum, a ecologia e a cultura. É isso que nós, leigos e leigas, devemos fazer. Que a nossa missão não é dentro de uma sacristia, não é dentro do espaço religioso, mas dentro do mundo onde o Cristo continua reconciliando e restaurando através da ação, através da missão. O Cristo que sempre está conosco. E o Cristo que reina do alto da cruz. Chegamos ao Evangelho, Lucas capítulo 23, versículo 35 ao 43. Chegamos ao Evangelho que coroa nosso ano litúrgico. É impressionante. A igreja proclama Cristo Rei através de um texto em que Jesus está quase nu, sem a capa de um rei, sem a coroa de um rei, sem poder, sem prestígio, sem seguidores. Jesus está crucificado. Por quê? Porque é na cruz que descobrimos o tipo de rei que Deus nos dá. E Lucas destaca 3 símbolos fundamentais que orientam a nossa fé e iluminam o dia do laicato. Primeiro, a inscrição sobre a cruz. Este é o rei dos judeus. A placa colocada pelos romanos era ao mesmo tempo uma acusação política, uma zombaria e um paradoxo, sendo verdade mais profunda sobre Jesus. O poder tenta ridicularizar, Deus revela. Assim é também na história da humanidade. As forças que tentam destruir a justiça acabam proclamando sem querer a própria verdade que negam. No nosso tempo, quando líderes religiosos e políticos usam o nome de Deus para dominar, a cruz vem para lembrar que o reino de Cristo não está no poder, mas na verdade e no sacrifício, no amor que nos liberta. Também, na número 2, segunda questão, os soldados que repartem as vestes de Jesus, lá em Lucas 23, 34. Lucas faz eco do Salmo 22, entre parênteses 21. Repartem entre si minhas roupas. A cena mostra como o sistema de poder reduz o ser humano a um objeto. Era assim no Império Romano. E assim hoje, quando vidas são tratadas como números descartáveis, consumíveis. E aqui nós, leigos, nós devemos encontrar nossas forças. Leigos e leigas são enviados para romper com essa lógica, para testemunhar com as curas éticas e solidárias que cada vida tem o seu valor infinito, que nós somos imagem do Deus feito amor. E a terceira, o vinagre, o oxos, oferecido a Jesus em Lucas 23, 36. Muita gente, eu mesmo, você talvez também, muita gente imagina que oferecer o vinagre como um gesto de compaixão.
mas a história militar romana mostra o contrário. O óxido era uma mistura azeda usada por soldados para a limpeza, inclusive usado para limpar os banheiros dos acampamentos, ou para eles usarem como uma forma de limpeza, ou seja, não foi um cuidado, mas foi uma outra humilhação. A cruz revela o ponto máximo da violência humana. O que Jesus faz? Ele não devolve a violência, ele não revida o insulto, ele permanece fiel ao amor até o fim. Mesmo o camarada pegando aquela esponja que era usada para limpar as privadas dos acampamentos, as privadas latrinas, e o próprio ânus, após defecar dos soldados, e colocava na boca de Jesus, ele não usa nenhum tipo de poder destruidor para poder dizer, olha, eu sou Deus. Ele se submete por amor à humanidade. E também, né, o quarto, o diálogo com Dimas. Ele deixa Dimas, para quem não sabe, é o bom ladrão. O momento em que o reino explode no meio da dor, Lucas nos revela a beleza. O malfeitor chamado Dimas, pela tradição, reconhece quem é Jesus exatamente na dor. Exatamente quando ele parece mais fraco, ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A gente faz uma alusão ao contexto da sociedade que às vezes só apenas condena. E Dimas, ele reconhece a grandeza de Jesus. E Jesus responde, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse hoje que nós vemos aqui no texto de Lucas, nesse capítulo, né, também aparece no contexto de Lucas, ou Lucano, aparece hoje se cumpriu essa escritura lá em Lucas capítulo 4, 21. Hoje a salvação entrou nessa casa, Lucas 19, quando ele fala com Zaqueu. E agora, o terceiro hoje estarás comigo no paraíso. O reino de Deus, ele não é o reino do amanhã, não é a promessa distante, a famosa frase, o Brasil é o país do futuro. Não, o Brasil é o país da agora. E aí o reino também, ele não está distante numa hierarquia de tempo. Ele é agora, ele é presença, ele é encontro, ele também é reconciliação. Bom, e se isso é verdade, então o nosso dia, o dia do leigo, é também o dia do hoje de Deus, porque é no cotidiano dos leigos e das leigas que o reino acontece, na política, no trabalho, na educação, na faculdade, na condução. Nós, leigos e leigas, somos presença do reino no mundo. Celebrar hoje a solenidade do Cristo Rei e no dia do leigo e da leiga é afirmar o reino de Deus entra no mundo através dos testemunhos dos homens e das mulheres comuns que vêm a fé no trabalho, na família, na política, na escola e nas lutas sociais. O próprio Papa Francisco, a sua mensagem permanece viva entre nós, ele insistiu, o reino nasce quando há misericórdia, compromisso social, cuidado com os pobres, a defesa da casa comum, o combate à desigualdade e a superação do clericalismo, e que nós tenhamos consciência dos 3 T, terra, trabalho e teto. Ou seja, o laicato é chamado a ser sal da terra. Lema do documento 105 da CNBB, Mateus 5,13. Luz do mundo, fermento na massa. Mateus 13, versículo 33. Não é com discurso que nós, leigos, mas com testemunho ético, presença transformadora e compromisso profético que nós somos chamados a levar. O Cristo Rei do Universo é um rei que serve. Hoje o Evangelho denuncia os Pilatos que lavam as mãos, os Herodes que buscam espetáculos, os chefes e padres e bispos religiosos que zombam da piedade e da vida do laicato. As multidões, leigos e leigas que ficam olhando, concordando com tudo aquilo que o clero, que o padre, que o prefeito, que as autoridades costumam fazer com o irmão leigo. E chamar cada leigo, nós somos chamados a convocar cada leigo e cada leiga para sair da posição de espectador e assumir a condição de discípulo. O reino acontece quando a justiça é defendida, a verdade é preservada, a vida é valorizada, os pobres são colocados no centro e o amor se torna critério e justiça para a decisão.
Hoje, nós somos chamados, nesse final de ano litúrgico, a olhar para nossas práticas. No fim do ano litúrgico, voltamos ao começo, ao Cristo que reconcilia tudo consigo, Colossenses 1:20. O rei coroado de espinhos, aos dimas que perdem memória, ao hoje que nos salva. E nós queremos ter em nós um convite, que cada cristão leigo, que cada batizado, que cada leiga, que cada leigo, cada homem e mulher que é batizado tenha compromisso com a sua cidadania batismal. Seja um sinal do reino no mundo, um sinal de esperança, de luz, de verdade, um sinal da presença daquele que reina servindo, ama até o fim e nos diz todos os dias: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Eu, particularmente, dou os parabéns a todos os leigos e leigas, ao laicato brasileiro, no nosso Conselho Nacional do Laicato, CNLB, a nível regional, a nossa presidente, Vilma, o nosso presidente nacional, Márcio, a todos aqueles e aquelas que exercem o trabalho pastoral nas comunidades, mas, sobretudo, aqueles que estão nos sindicatos, nas associações de moradores, nos trabalhos, na família, que vivem a sua missão batismal na profundeza, que vive a sua missão batismal produzindo fruto da justiça, da paz e da esperança nas realidades concretas desse nosso país, comprometidos com uma sociedade mais justa, humana e igualitária. Que o Evangelho de hoje aponte o Cristo servidor, o Cristo irmão, o Cristo companheiro, o Cristo que é rei, mas não reinado de poder, mas o reinado do serviço. E eu vou parando por aqui, peço a vocês deixem seu like, compartilhe esse nosso vídeo, você que está no YouTube, e nos ajude a continuar produzindo. Lembrando a todos, nós estamos em processo, possivelmente no final do ano iremos dar uma pausa em nossos trabalhos aqui no canal, mas iremos dar um descanso de um mês, e depois voltamos. Eu peço a você que deixe seu like. Parabéns aos leigos e leigas comprometidos com a sua cidadania batismal. Eu sou Daniel Nonato. Eu ainda estou aqui, sou teu. E no meio do barulho e da solidão, teu nome é farol aceso na escuridão. É reino escondido no gesto que ninguém viu. É abraço que cura o que a noite feriu. Mesmo que o mundo te